Boa tarde! Sejam bem-vindos, lendários. Essa é a primeira vez que eu estou gravando, né, para falar de GC e nada mais certo do que eu trazer um grande fã da obra. Né, GC, como eu disse para vocês, foi publicado no final de 2012. Vai completar aí 9 anos em dezembro, 10 anos no ano que vem, e nós estamos, né, a passos muito próximos aí do relançamento, da segunda edição, né, que vai vir muito mais madura, vai vir muito mais completa, vai vir bem melhor trabalhada. Mas hoje eu trouxe aqui, né, um dos primeiros leitores da obra, né, uma pessoa que é muito especial para mim, é uma pessoa que é muito mais fã de GC do que eu, porque eu esqueço das coisas da minha própria história e eu sempre consulto ele. Digo, Felipe, vem cá, Felipe. E o Heitor ele fala assim, Diego, você lembra quando... Não lembro, Felipe. Isso acontece na minha história? Ele acontece. Aí ainda me manda um trecho. Então, assim, eu espero que vocês sejam super abertos para essa conversa, que isso comece ali a fazer um comichão dentro de vocês para curiosidade e que vocês vejam como o GC é uma história especial. E aí, Felipe? E aí, Diego? Sei que a gente tá conversando aqui já faz um tempo, mas. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe, eu não sou o Felipe da história, sou outro Felipe. E, cara, Verdade. é um prazer. Às vezes é confuso pra mim quando eu tô É lendo. legal, né? Bom esclarecer isso, eu não sou o Felipe da história, sou outro Felipe. Cara, é uma honra ser chamado aqui, porque é uma obra que realmente mudou minha vida em diversos aspectos, sabe? É, não só espiritualmente, mas também emocionalmente também. Me ajudou muito a amadurecer como pessoa, né? A gente sabe que o que a gente consome muda, tem um papel muito importante na nossa vida. E esse livro ele teve um papel muito importante na minha vida, né? O GC Evolution, no caso a Saga dos 12, né? E obviamente as sequências, porque vai ter sequências em algum momento. Olha o spoiler. Isso é para outra live, garoto. Isso é para Mas outra live. eu estou dando gosto, estou dando gosto. Uhum. Olha só que absurdo. Mas então, você acabou de responder a primeira pergunta, que eu ia dizer, que eu ia te perguntar exatamente por que e como você foi conhecendo o GC, né? Por que a história é tão especial. Mas assim, né? Eu e Felipe, a gente teve uma caminhada na mesma igreja, né? Eu era líder dele, né? GC fala sobre isso, né? Sobre, né, a minha trajetória como líder de adolescentes e crianças e como a gente criou todo um universo a la Percy Jackson, Crônica dos Kane, Harry Potter, vai te lembrar tanta coisa infanto-juvenil que vai olhar assim, meu Deus, como assim, né? Mas assim, dentro do universo de GC, Felipe, o que te chama mais atenção? Se é uma história protagonizada por adolescentes, se é a comédia, se é o drama, se são os poderes. O que te levou a gostar, tirando a identificação nata, né, com os personagens? Tipo, uma coisa a se pontuar é que realmente, né, como a gente tá ali no mesmo âmbito, né, que é a igreja, acabou que eu meio que cheguei a conhecer muitos personagens, né, na vida real, né, mas sem ser essa parte mais realmente de identificação pessoal, tiveram diversos fatores, na verdade, que me prenderam e que me convenceram, assim, sabe, a continuar no livro, né, eu acho que a relação dos personagens entre si, sabe, foi muito especial pra mim, né? A própria parte mais espiritual da coisa também foi muito interessante, né? Porque o Diego, ele trabalha dentro de uma visão e ele tem, ao mesmo tempo ele trabalha dentro dessa visão, ele também mostra críticas, eu acho isso muito, como é que eu posso dizer? Muito sensato, sabe? E aí ele fala sobre coisas que me chamaram muita atenção, né? O que eu posso pontuar, que me chamou mais atenção, né? Sou prolixo, cara. Às vezes eu demoro pra chegar no ponto. O que mais me chamou a atenção foi a relação dos personagens entre si, sabe? A química dos personagens entre si, sabe? Foi isso que me ganhou. Aham. Mas assim, né, a gente tá tocando muito no âmbito religioso da coisa.
Você acha que GC é uma história completamente fechada para um público voltado? Se você pudesse identificar assim, como se você fosse um especialista em marketing, para quem a história é direcionada? Você acha que só pessoas cristãs que se identificariam com a história? Você acha que ela ofende outros credos? Como que é essa sua percepção quanto o lance da história? Então, como eu disse, realmente o que me pegou mais na história nem foi o aspecto religioso, sabe? Tem um aspecto religioso sim, mas não dá pra dizer que a história é sobre o credo, entendeu? Não é uma história evangélica puramente, entendeu? Tem muitos elementos que você vai ver, tem muita simbologia, né? Fala de Jesus, fala sobre Deus, fala sobre os personagens bíblicos, mas é uma história para pessoas, não é uma história só para evangélicos, também não é uma história só para católicos ou só para determinado grupo da sociedade. Claro que, sendo cristão, você vai entender de cara muitas gírias, né? Às vezes, mas, obviamente, o cerne da história é sobre pessoas. E sobre o relacionamento de Deus com as pessoas. Isso não necessariamente está fechado a um grupo de pessoas só. Essa é a minha visão. Ai, ai, legal, legal. Eu acho isso muito maneiro também. Porque quando eu comecei a história, né, eu lembro, né, não bancando coach, mas eu lembro muito de desenvolvimento de pessoas, né? Que era uma abordagem que não era tão praticada, né? Ali no início da história, mas lembra muito essa coisa, né? Até dos próprios animes, que são uma influência muito grande para a história, que é os treinamentos, que é uma relação de mestre e discípulo, né? Há uma relação ali de técnicas que são ensinadas. E assim, para você, como que é ver pessoas que você conhece com poder? Então, ver pessoas que eu conheço na vida real é muito engraçado, porque às vezes o livro ele não descreve a expressão facial, a expressão corporal da pessoa que está ali em questão, mas eu imagino, porque eu conheço. Então, acaba que a imaginação ela preenche essa lacuna proposital até, talvez, não sei. Quem sabe é o autor. Mas, assim, o legal é que realmente não só tem elementos relacionados à fé cristã evangélica, para ser mais exato, mas tem muito mais a ver com. Tem muito também a ver, aliás, com diversos outros tropos de anime, de filmes, né? Você vê realmente, como o Diego falou, a parte do líder e do mestre, do treinamento, às vezes do personagem que ele reluta dentro de si para aceitar o, entre aspas, destino dele de tá sendo um herói, né? E é difícil para ele de aceitar aquela luta, aquele conflito, né? Isso tem muito a ver com aquele grande clássico tropo, né? A lenda do herói, né? Se eu não me engano, é isso que tem, né? Então, novamente, é bom pontuar. Tem muito a ver com. Tem muitos elementos que são interessantes não só para pessoas que são evangélicas, mas, tipo, tem anime, tem, tem desenho, tem filme, tem muita referência. É isso Muita que a gente quer falar. referência, Tem né? muita referência. E o legal é esse contraponto, que um dos motivos, né, que você citou foi que me motivou também a fazer o relançamento, que foi a discriminação de ambiente, de aparência, de sentimentos, né? Nessa nova versão, a cidade tem nome, né? A história se passa no Rio de Janeiro, e eu acabo colocando endereços, pontos turísticos, fatos históricos da cidade, o que deixa a história ainda muito mais familiar e tangível, muito mais presa a um contexto. Né? Antes eu poderia dizer que GC poderia ser facilmente um mangá, facilmente uma HQ, por não ter uma necessidade, não era importante para a história saber qual era a idade dos personagens, aonde eles moravam. O que era importante era o inimigo que estava chegando e como a gente ia resolver aquilo.
Hoje não, hoje ela tem uma cara muito mais de livro mesmo, né? Então, assim, a minha adolescência, eu li vários títulos, né? Quer dizer, vários nem tantos, mas eu li muitas obras completas, né? Uma que me influenciou absurdamente para o relançamento foi as obras do Rick Riordan, né? Então, Percy Jackson, tanto Percy Jackson como a Crônica dos Kane. A narrativa do Rick me seduziu muito, né? Eu praticamente tomei ela para mim. Então, a história hoje em dia é em primeira pessoa, a história hoje em dia traz um teor de comédia muito grande, os personagens contarem as suas histórias, acho que vai aproximar muito mais ainda o leitor da história. Felipe, quanto aos personagens, o que você acha deles, né? Ou do desenvolvimento deles? Vocês acham eles muito plásticos? Você acha eles muito estereotipados? Como é a sua visão dos personagens da história? Então, com relação a essa nova pergunta, é bom pontuar o seguinte: eu li e reli umas 300 vezes a versão publicada do livro, né? Então, a versão que tá para ser lançada, ainda não tive tanto contato, né? Então, assim, a minha visão de fã, de leitor, de pessoa que acompanha, tá muito baseada na versão anterior do livro, né? Que o Diego também tem comentado sobre. E sobre os personagens, né? É muito interessante ver os personagens. Eles têm arquétipos que você consegue às vezes encontrar em anime, sabe? Por exemplo, o mais certinho do grupo, o cara que é mais esquentadinho, como o Igor, né? O mais certinho sendo o Júnior. De repente, o Mike sendo aquele bebezinho que vai crescendo e vai se desenvolvendo, entendeu? E outros arquétipos, né? Tem outros arquétipos também ali. Então acaba que você consegue absorver os personagens a partir primeiramente desses arquétipos, mas eles têm um desenvolvimento próprio e original dentro do primeiro livro. Só que pelo pouco que eu tive contato da nova versão, você vê que, como o Diego falou, é muito mais contextualizado, você consegue entender muito mais facilmente, porque ao passo que eu vejo o livro como alguém que conheceu a maioria dos personagens pessoalmente, acaba que para mim é mais fácil entender o personagem porque eu pego alguma característica da vida real e coloco ali naquele personagem, porque é o mesmo nome. Só que no livro novo, ele tenta dar um desenvolvimento mais factível, até mais real mesmo, sabe? Então acaba que eu imagino que vai ser uma bomba de emoções gigante, um carrossel, uma montanha russa muito doida por isso. Porque deixa eu até explicar para as pessoas. GC é baseado em pessoas reais. Então, você tem o protagonista, que é o Diego, o Felipe, que não é esse Felipe, existe. Né? Nós fomos melhores amigos durante essa época onde o livro é decorrendo. Os discípulos lendários, eles existem, eles vão sendo descobertos, né? Na mesma ordem que eles apareceram na minha vida. Então, era muito fácil basear os personagens porque eles eram pessoas reais. Então, eu não tinha um trabalho de imaginar um personagem do zero. Às vezes eu fazia uma alteração na personalidade aqui ou ali para o bem do enredo, mas a princípio eu respeitei as personalidades, né? Alguma coisa super potencializei, outra coisa diminui mais. E assim como o Felipe falou, eu tenho uma influência muito grande de anime, de cultura japonesa, então os arquétipos eles acabam entrando na história, né? Os protagonistas são bem antagônicos, então se você gosta de Naruto, você vai ver Naruto e Sasuke. Se você gosta de The King of Fighters, você vai ver Kyoyori. Né? Ao mesmo tempo que eles... Né, muitas referências. Né? Ao mesmo tempo que eles são tão antagônicos que eles se completam. Isso é muito legal durante a narrativa. Muito legal mesmo, mesmo. Né? No relançamento, nós tivemos alguns capítulos novos, né? Então, tanto vocês como o Felipe vão ficar muito curiosos, porque tem muita coisa nova, por mais que a história tenha ficado mais curta. Né? A primeira versão de Word deu 317 páginas, a segunda versão deu 150 e poucas, com capítulos novos. Também teve muita coisa que eu retirei, né?
muita coisa que descaracterizava, que não era importante, que era encheção de linguiça. Então a história está muito mais compacta. Felipe, eu nunca te perguntei, quem é seu personagem favorito de GC? Cara, o meu personagem favorito são todos. Porque, cara, não dá pra escolher, juro, não consigo. Eu gosto muito de Diego, mas cara, o que me pega, acho que o personagem principal é todo mundo, sabe? É muito bizarro. Eu sei que isso é muito idiota de se dizer, porque obviamente tem que ter um personagem central. Mas o meu personagem favorito é tudo aquilo ali que acontece no livro, sabe? Eu não dá pra dizer que eu gosto, tipo. Eu tenho identificação bastante com o Júnior, porque acho que eu tenho ali, rola uma certa identificação às vezes, mas também tenho uma identificação com o Mike. Mas assim, dá pra dizer que eu não consigo dizer que eu gosto mais de um de outro, sabe? De verdade. Não consigo, não consigo, não consigo, não consigo. Tem uma parte no relançamento, lá próximo do final do livro, que é muito legal, que a gente traz essa discussão, né? Que todos são discípulos lendários. E o tempo todo, né, o Diego traz essa reflexão dizendo que ele jamais chegaria ali se não tivesse tido todo mundo. Então não é diferente de você ver uma narrativa de Dragon Ball Z, de Cavaleiros do Zodíaco, desses shonens clássicos, onde você tem uma equipe de protagonismo, mas você sempre tem aquele mais forte. Então você em Dragon Ball você tem lá Goku, Vegeta, Yantia, né? Eles vão ter lá as suas briguinhas, eles vão enfrentar inimigos mais fracos para que o Goku venha no final, né, e derrote aquele cara que é impossível, que todo mundo já apanhou para ele. Em GC a gente meio que cresce junto, né? Claro que existe uma hierarquia de poder, mas existe ali muito uma coisa que, se a gente estiver junto, a gente é mais forte, né? Não tem tanto um protagonismo dizendo, só esse aqui vai resolver o problema. No final, né, por ordens de destino e tal, mas você vê que a trama gira muito, né? Então, uma hora a trama tá com o Diego, uma hora a trama tá com o Felipe, uma hora a trama tá com as crianças, e eles vão construindo, é como se cada um estivesse tecendo um tapete, né, uma colcha de 4 extremidades para eles se conectarem no meio, né? Então eu acho que essa visão sua de todos são importantes é por conta disso.